Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Mariana. Sejam muito bem-vindos. Juntos, a gente vai mergulhar hoje nas páginas da Revista Espírita de Allan Kardec, que era um verdadeiro laboratório de ideias do século XIX. E o nosso foco hoje é a edição de janeiro de 1863, para a gente descobrir as lições dela que, olha, continuam super atuais. Isso mesmo. E para a gente organizar nosso bate-papo de hoje, nós agrupamos os artigos dessa edição em alguns grandes temas, tá? A gente começa entendendo qual era a proposta da revista, depois vamos fundo no tema da obsessão, que é super importante. Em seguida, vamos ver alguns relatos que são verdadeiras evidências da vida espiritual. Depois, a gente analisa como o espiritismo estava dialogando com a sociedade da época, reflete sobre os ensinamentos morais e, no final, a gente encerra com uma prece. Pois é, e é fundamental a gente começar lembrando disso, né? O propósito da Revista Espírita. O Kardec não via a revista como um simples jornal. Para ele, era um laboratório vivo, um jornal de estudos psicológicos. Era ali que ele publicava os ensinamentos que os espíritos traziam, mas não só isso, ele também noticiava como o movimento espírita estava crescendo, analisava casos que chegavam até ele, respondia a críticas e criava um diálogo constante, tanto com os leitores quanto com a própria espiritualidade. E essa frase, gente, é a chave de tudo. É o lema que norteava todo o trabalho do Kardec. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso é o pilar do método dele. É um convite para a gente deixar o misticismo de lado e usar a lógica, a razão, buscando sempre a inteligência por trás de qualquer fenômeno. E é com esse espírito de investigação que a gente vai analisar os artigos de hoje. Bom, então vamos entrar de cabeça no primeiro grande tema. O artigo principal dessa edição é a segunda parte de um estudo que Kardec já vinha fazendo, estudo sobre os possessos de Morzine. Aqui, ele vai muito além de só descrever o caso. Ele aprofunda a análise sobre as causas da obsessão e, o que é mais importante, aponta os caminhos, os meios para combatê-la. Para ele, o caso de Morzine não era um evento isolado, mas um exemplo extremo de uma lei natural, a influência do mundo espiritual sobre o mundo material. E para a gente entender como essa influência acontece, o Kardec nos lembra de um conceito que é, fundamental, o perispírito. Pensa nele como, uma ponte de energia, um envoltório que conecta a nossa consciência, o nosso espírito, ao corpo físico. É exatamente através dessa ponte que os espíritos, sejam eles bons ou não, conseguem interagir com a gente. O Kardec dizia que entender o perispírito era a chave para desvendar um monte de fenômenos, tanto da mente quanto do corpo, que a ciência da época simplesmente não conseguia explicar. E olha, essa citação que a gente vê agora é um divisor de águas no pensamento. Com ela, Kardec desmistifica completamente a influência espiritual. Não é algo que acontece só com médiuns ou em reuniões espíritas. Não, é uma lei da natureza. Do mesmo jeito que a gente respira o ar sem nem pensar nisso, nós estamos mergulhados nesse oceano de fluidos, sujeitos a correntes de pensamentos e energias que nos afetam o tempo todo, a gente percebendo ou não. E o mais legal aqui é que o Kardec não simplifica as coisas, sabe? Ele não diz que é só bem contra o mal. Ele vai nos detalhes, ele mostra as nuances dessa influência. Ele divide em 4 tipos, como a gente está vendo. Pode ser uma influência benigna, que faz bem, como o amparo de um espírito protetor. Pode ser dura e penosa, vinda de um espírito que está sofrendo e acaba nos atingindo. Pode ser acidental e maliciosa, como uma brincadeira de mau gosto de um espírito leviano. Ou, nos casos mais sérios, como o de Morzine, pode ser tenaz e perigosa, chegando ao ponto da subjugação completa. Pois é, isso mostra que nem toda manifestação, assim mais forte, é de um espírito malvado querendo o nosso mal. Kardec conta um caso muito curioso para ilustrar isso, o do Sr. Indermüller. Imagina só. O capataz da fazenda dele, no meio da noite, começa a ser sacudido com força na cama. A primeira reação de qualquer um seria pensar, é um ataque espiritual. Mas, quando foram investigar, viram que não era nada disso. Era um espírito sofredor, desesperado por ajuda, que usava a manifestação física como um grito de socorro. Assim que fizeram uma prece por ele, a perturbação parou na hora. E aqui, gente, o Kardec bate de frente com uma das acusações mais pesadas da época, a de que o espiritismo, a mediunidade, levava as pessoas à loucura. E a resposta dele é pura lógica. Ele argumenta que a mediunidade não é a causa da obsessão ou da loucura. A causa verdadeira, ele diz, está nas nossas próprias fraquezas morais, nas nossas imperfeições. Ele usa uma analogia perfeita. Uma porta destrancada não causa o roubo, mas ela é a ocasião, a oportunidade para que ele aconteça.
Do mesmo jeito, a mediunidade pode ser a porta, mas é a nossa sintonia com espíritos inferiores que permite a invasão. Exato. Então, se a causa do problema está dentro da gente, a solução também tem que estar, né? Kardec nos dá praticamente um passo a passo para combater a obsessão. Primeiro, o estudo. Entender como a coisa funciona. Segundo, a prece, que ele descreve de um jeito fantástico, como uma magnetização mental, uma força que a gente projeta. Terceiro, o mais difícil talvez, o esforço de reforma íntima, para fechar as brechas morais. E por último, como ele mostra num caso de uma jovem que foi curada, a união de pensamentos elevados de várias pessoas para criar uma corrente de energia positiva capaz de neutralizar a influência negativa. Ok. Então, depois de toda essa parte teórica super densa, mas necessária, o Kardec faz aquilo que ele fazia de melhor. Ele mostra os fatos. Agora a revista vira um palco de histórias reais, de relatos e comunicações que servem como provas vivas da imortalidade da alma. São histórias que, ao mesmo tempo, tocam o nosso coração e desafiam a nossa razão. E a primeira história muito tocante. É o artigo Os Servos, História de um Criado. O Kardec conta que conheceu um jovem empregado de uma família nobre e ficou muito impressionado com a educação, a dedicação daquele rapaz. Um ano depois, ele fica sabendo que o jovem tinha falecido. Movida por uma intuição, por uma curiosidade, Kardec decide evocá-lo na Sociedade de Paris. E o que esse espírito revela é de uma beleza, de uma profundidade. Ele explica que numa vida anterior, ele tinha sido protegido e educado por aquele que nesta vida era o seu patrão. Mas, por orgulho, ele não soube ser grato. Então, ele mesmo pediu para reencarnar numa condição humilde, para poder espiar essa falha, e ao mesmo tempo ter a chance de servir aquele a quem ele devia tanto. A vida dele como criado não foi um castigo, foi uma prova de amor escolhida por ele. É incrível, né? Porque esse caso sozinho já nos ensina tanta coisa. Primeiro, a bênção que é o esquecimento do passado. Imagina se o patrão soubesse da vida anterior. A prova de humildade do rapaz teria sido impossível. A gente vê a reencarnação funcionando como um mecanismo perfeito de justiça e de amor, permitindo que a gente quite dívidas de gratidão e, acima de tudo, fica escancarado que o orgulho e o egoísmo são as maiores barreiras para o nosso progresso. Agora a gente muda um pouco de cenário e vai para o mundo da arte. Esse próximo artigo é fascinante porque mostra como o espiritismo já estava, borbulhando na cultura da época. Numa festa de homenagem pela 10ª apresentação da ópera A Dama Branca, um poeta chamado Méry recitou um poema em honra ao compositor da obra, Boieldieu, que já tinha falecido. E o final do poema tem uma sugestão simplesmente notável. E esse finalzinho do poema é a essência de tudo. De um jeito super poético, quase que sem querer, o Méry toca numa verdade espírita profunda. Ele levanta a possibilidade da presença espiritual do compositor ali na festa. Para o materialista, isso seria só uma firula poética. Mas para quem estuda o espiritismo, é a expressão de uma realidade. Os espíritos daqueles que a gente ama, que a gente admira, eles participam da nossa vida, das nossas homenagens. Eles são, como diz o poema, um ouvinte a mais que não vemos. E aí vem o gran finale dessa história. Poucos dias depois do evento, lá na Sociedade Espírita de Paris, quem aparece para se comunicar? O próprio Boieldieu. E ele confirma, sim, eu estava lá. E ele descreve a experiência do ponto de vista dele, como espírito. Ele diz que não só ouviu a música, mas ouviu uma voz mais melodiosa que cantava sobre a esperança da vida depois da morte. É a confirmação direta, vinda do próprio espírito, da intuição do poeta. É fantástico. Bom, preparem-se, porque agora a gente vai para um dos fenômenos que eu pessoalmente acho mais incríveis e desafiadores que o Kardec estuda. A comunicação com o espírito de uma pessoa que está viva, encarnada, mas dormindo. É o caso do Sr. Delany. Ele estava viajando e, numa reunião, ele evoca o espírito da esposa dele, que estava dormindo a quilômetros de distância em Paris. Esse fenômeno, que a gente chama de emancipação da alma, prova que o nosso espírito não fica preso ao corpo 24 horas por dia. Durante o sono, ele pode se libertar parcialmente e agir à distância. E o que faz esse relato ser tão forte, tão científico, digamos assim, são as provas. Olha só essa tabela. O espírito da senhora Delany vai dando informações que o marido não tinha como saber. Ela conta que uma parente, Adélia, dormiu com ela naquela noite, o que não era comum. Ela reclama que o corpo estava um pouco adoentado. E o mais impressionante, ela lembra o marido de um sonho que ele teve, que ele mesmo já tinha esquecido. Dias depois, chega uma carta dela confirmando tudo ponto por ponto. Isso é o que Kardec chamava de prova de identidade, a assinatura do espírito que mostra que a comunicação era real.
Bom, a gente viu a teoria, viu os casos práticos, e agora a revista nos dá um retrato da sociedade da época. Como é que o espiritismo estava sendo recebido, como as pessoas reagiam. O Kardec fazia questão de publicar cartas de leitores, criando um espaço aberto de diálogos sobre as dúvidas, as críticas e também as certezas que a doutrina estava despertando. E para mostrar isso, o Kardec publica cartas de leitores. É como se a gente estivesse lendo os comentários do século XIX, sabe? Nessa edição, tem duas bem interessantes. Uma é de um ex-aluno da Politécnica, super cético, e a outra de um leitor lá da Argélia. Os dois contam a jornada pessoal deles, de como saíram da dúvida total para uma convicção baseada nos fatos que eles presenciaram. O Kardec publicava isso para mostrar que a fé espírita não é uma fé cega, mas o resultado de um processo de observação, de reflexão. E nessas cartas e nas respostas do Kardec, a gente vê o debate da época acontecendo na nossa frente. De um lado, os argumentos dos céticos, que são os mesmos até hoje, né? A acusação de fraude, a qual os espíritas respondiam com um convite. Olha, investigue antes de julgar. A acusação de que tudo vinha do demônio, que era refutada com lógica, a moral elevada das mensagens não bate com a natureza do mal. E, claro, o argumento do isso é impossível. Ao que se respondia, não é sobrenatural, é uma lei da natureza que a ciência de vocês ainda não descobriu. Gente, essa frase do Kardec é de uma clareza, de uma honestidade intelectual que é fundamental para a gente entender o papel da doutrina. O espiritismo, na visão dele, não veio para competir com as religiões ou para converter quem já tem uma fé que o satisfaz. O objetivo principal era outro, era oferecer provas racionais da existência da alma, da vida futura, para combater a praga do materialismo. Era um farol para os indecisos, para os incrédulos. Pois é, e como sempre nas obras do Kardec, os fenômenos nunca são o fim, são sempre o meio. Eles abrem a porta para aquilo que realmente importa, a nossa transformação moral. A parte final dessa revista é toda dedicada a isso, com dissertações dos espíritos sobre temas profundos como progresso, caridade e a nossa condição humana. E essa parte começa com um artigo pesado. Muito corajoso do Kardec publicar isso. É o relato de um linchamento horrível que aconteceu nos Estados Unidos. Uma população inteira que se dizia civilizada, torturando e queimando vivo um homem negro. O Kardec não publica isso por sensacionalismo. Ele leva o caso para a Sociedade de Paris e pergunta aos espíritos como é que uma vertigem sanguinária como essa pode tomar conta de um povo inteiro. E a resposta que os espíritos dão é um soco no estômago, de tão verdadeira e atual. Eles dizem basicamente que o progresso que importa não é o dos prédios e das máquinas, é o progresso moral. A marca autêntica de um povo civilizado é o aperfeiçoamento do coração, é o sentimento de fraternidade. Eles alertam que nações que se baseiam no orgulho, no preconceito, tratando uma parte da humanidade como inferior, podem até parecer avançadas, mas estão longe do verdadeiro progresso e vão sofrer as consequências disso. Mudando um pouco o tom, mas ainda no campo da moral, vem uma mensagem linda do Espírito Sanson. Ele usa a chegada do inverno, do frio, para nos fazer um convite à caridade. Mas não é qualquer caridade. Ele nos lembra de não só dar o que sobra, mas de procurar ativamente quem precisa. E ele dá um destaque especial para os pobres e envergonhados, aquelas pessoas que, por dignidade, sofrem em silêncio. Para essas, ele diz que a ajuda tem que ser oferecida com delicadeza, com amor, para que o nosso auxílio não humilhe. E para fechar essa parte moral, a gente recebe uma mensagem cheia de esperança sobre a lei do progresso. Um espírito protetor vem nos dizer que, apesar de todo o caos que a gente vê no mundo, o progresso é a lei. Mas ele não acontece por mágica. Muitas vezes ele nasce do conflito, da luta, e ele nos assegura que, nos momentos decisivos da história, Deus sempre envia trabalhadores, missionários do progresso, sejam pensadores, cientistas, líderes morais, para nos dar um empurrãozinho, para nos ajudar a dar o próximo passo na nossa evolução. E assim, pessoal, a gente chega ao fim dessa nossa viagem pela Revista Espírita de janeiro de 1863. Foi um percurso intenso, né? A gente viu como o Kardec passeava com uma maestria incrível entre a análise de fenômenos complexos, as provas da imortalidade, o diálogo com a sociedade e, no fim, a extração de lições morais profundas de tudo isso. Exatamente. A gente espera que tenha ficado claro que a Revista Espírita não é só um documento histórico, empoeirado. É um manual de vida. É a doutrina acontecendo, pulsando. Cada artigo, cada relato que a gente viu hoje continua fazendo todo o sentido, nos convidando a pensar, a nos melhorarmos e a olhar para a vida com as lentes da imortalidade e do amor. É um farol que, com certeza, continua nos guiando.
Em nome de todo o pessoal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, a gente queria agradecer de coração a companhia de cada um de vocês nesse estudo. A gente espera que essas reflexões tenham tocado o coração e a mente de alguma forma. Muita paz a todos. E para a gente fechar, vamos juntos elevar nosso pensamento. Fazer uma prece bem simples e sentida. Pai de infinita bondade, nosso muito obrigado por estes momentos de estudo, que nos abrem a mente e aquecem o coração. Que a tua paz nos envolva e nos inspire a sermos melhores, a praticar o bem hoje e sempre. Que assim seja.